Olá, graça e paz, irmãos. Espero que você esteja bem. E como esse vídeo é gravado, eu convido você a dar um pause e fazer uma oração, pedindo que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo ministre em sua mente, ilumine a sua mente para que você possa compreender com clareza a palavra de Deus. E se você não está sozinho, está aí com outras pessoas ao seu redor assistindo esse vídeo em família, eu convido que vocês todos se abracem, deem as mãos e façam uma oração coletiva. Isso é tão gostoso. Muitas vezes nós praticamos isso em nossas comunidades, mas não estamos tendo essa oportunidade nos nossos dias. Então, para um pouquinho, faça essa oração em nome de Jesus. Espero que você tenha feito essa oração e agora quero partilhar com você uma palavra com o tema nem a judeus, nem a gregos. E esse tema eu tirei de 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Sem dúvida, o apóstolo Paulo está falando de dois grupos distintos aí e de comportamentos nesse texto distintos também. Paulo está dizendo que os judeus, para confirmar quem era Cristo, para confirmar o Messias, para também compreender Deus e relacionar-se com Deus, eles buscavam por meio de sinais, milagres. E hoje nós temos no meio evangélico um grupo de pessoas que buscam esse tipo de relacionamento com Deus, baseado em sinais, baseado em milagres. Nós também temos um outro grupo, o grupo que eu chamo de reforminhas, que eu sou um crítico, que são aqueles que buscam sabedoria, são aqueles que buscam conhecimento, são aqueles que muitas vezes não estão satisfeitos também somente com as escrituras, são aqueles que leem livros filosóficos. Eu não estou dizendo que tem mal em ler um livro filosófico, mas comparar o conhecimento filosófico com o conhecimento de Deus é uma loucura. Eu lembro de uma vez que fui eu e minha esposa no encontro de casais de uma igreja de São Paulo, e ali, nos momentos vagos, batendo papo, né, jogando conversa fora, como alguns dizem, com um casal de crentes, de irmãos que congregavam nessa igreja, eles começaram a nos questionar quais eram os filósofos que nos influenciavam. E a resposta minha e da minha esposa, que não somos leitores de filosofia, foi nenhum, né? E aquele casal se demonstrou espanto no rosto por não buscarmos pensamentos filosóficos. Também, esse tempo atrás, estava eu e o pastor Lu em um grupo de estudos no Telegram, e ali naquele grupo de estudos foi então proposto um ciclo, né? Uma série de estudos, e ali o líder do grupo disse: olha, só que ninguém vai poder ministrar se não tiver lido pelo menos 5 livros, não bíblicos, mas 5 livros extra bíblicos, né? Sobre autores cristãos, sim, mas extra, fora da escritura, 5 livros sobre cada tema. E quando eu vi que aparentemente, pelo texto, pela maneira com que esse líder escreveu o texto, pela maneira com que eu interpretei aquele texto que ele escreveu, de que não era suficiente, somente a Bíblia não era suficiente, precisava ser algo extra bíblico. E eu me orgulho em dizer que o nosso curso de teologia ele é baseado somente nas Escrituras. Eu disse: olha, estou fora dessa série de estudos, e disse: o conhecimento que tenho sobre esses temas aí que nós vamos abordar, o conhecimento que eu tenho está somente nas Escrituras. Não tenho conhecimento de muitos livros sobre esses temas. E aí disse: eu abro mão então de estar aí ministrando junto com vocês. E o pastor Lu teve a mesma decisão, porque tanto eu quanto ele entendemos com clareza um dos fundamentos da reforma que diz sola scriptura, que está afirmando que somente as escrituras é suficiente, não precisamos de nenhum livro extra bíblico. Mas essa idolatria do conhecimento, essa busca por esse conhecimento, por essa sabedoria, também é um
belo problema. Assim como se nós vivermos uma vida cristã baseada na busca por sinais, certamente seremos enganados e frustrados e a nossa fé se desvanecerá, se apagará, se enfraquecerá. Também, se nós vivermos uma vida buscando a Deus e a vida eterna por meio somente da sabedoria e do conhecimento, nós vamos tropeçar na fé e vamos, sem dúvida nenhuma, fraquejar na fé. Então, eu quero levá-los a pensar num pensamento crítico, principalmente o pensamento crítico contra o movimento Reforminha, né, como intitulei, que é um movimento que dá ênfase no conhecimento e combatem os irmãos pentecostais. Como nós somos reformados, é bem bom que a gente se autocritique para que a gente também possa pensar no nosso dia a dia para com Deus. É claro que os judeus não só buscavam sinais, ou não só pediam sinais para confirmar o que era divino ou o que não era divino, o que procedia de Deus ou não, mas eles também examinavam as escrituras. E aí, em uma ocasião, Mateus 22, 29, o Senhor Jesus disse a eles: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então, Jesus chama a atenção daqueles judeus, Jesus chama a atenção muitas vezes dos religiosos da época, dos fariseus e dos escribas, e eles eram muito conhecedores do Velho Testamento, muito conhecedores da lei de Moisés. Jesus chamou a atenção deles, dizendo: vocês não conhecem as escrituras e por isso vocês erram, e também vocês não conhecem o poder de Deus. Examinando Mateus 22, 29, eu entendo que tem que haver um equilíbrio entre o conhecimento das escrituras e o conhecimento do poder de Deus. O conhecimento das escrituras e o conhecimento real do poder de Deus. A vivência do poder de Deus. Vivenciar o poder de Deus. Por que estou dando essa ênfase? Se eu desse essa ênfase numa igreja pentecostal, certamente eu ouviria: oh, glória, sem dúvida. Mas eu dou essa ênfase em uma igreja reformada porque muitos de nós, né, infelizmente, eu participei de grupos reformados no WhatsApp e vi pessoas ali agressivas, violentas, pessoas que de forma nenhuma demonstravam a paz de Cristo, pessoas que de forma nenhuma demonstravam vida com Deus, amor, misericórdia, de jeito nenhum. Pessoas agressivas, violentas, pessoas que conheciam sim a Bíblia Sagrada, mas não conheciam o Deus da Bíblia Sagrada. Eu lembro, e já contei para vocês de uma vez, que nesse embalo de conhecer a Bíblia, me aprofundar somente na Bíblia, e eu gostava muito de temas polêmicos, eu fui ouvir um pastor que admiro, e ele é um mestre na palavra de Deus, ensinou sentado naquele dia, e quando ele terminou de pregar, corri me assentar aos seus pés para ouvir mais um pouquinho. E ele olhou para mim, e creio piamente que o Espírito de Deus tocou o coração e a boca daquele irmão. E ele olhou para mim e disse assim: nunca ame mais a Bíblia do que o Deus da Bíblia. E era exatamente o que Deus precisava me falar naquele dia. Eu estava vivendo um ciclo muito carnal, agressivo, amava um debate, amava uma guerra, amava uma contenda, mas não tinha uma vida em paz, uma vida com Deus naqueles dias. Estava sem comunhão com Deus, sem intimidade, sem relacionamento com o Senhor que em mim mora. Então, temos que tomar cuidado, muito cuidado, nós, os reformados, com esse caminho do conhecimento, da sabedoria. Não estou dizendo que não devemos conhecer a palavra de Deus, não sou louco. Sou professor de um curso de teologia e me esforço em ensinar a palavra de Deus e aprender dela o tempo todo. Mas não adianta aprender somente da Bíblia. Temos que aprender do Deus da Bíblia e com o Deus da Bíblia e sobre o Deus da Bíblia. É muito possível uma pessoa conhecer bastante a Escritura sem conhecer o Deus da Bíblia. Eu tenho um parente, um tio, que conhece muito da Bíblia Sagrada, mas de forma nenhuma ele tem relacionamento com Deus, de forma nenhuma ele crê no Deus da Bíblia, ele crê no Deus cristão, ele não crê.
Pelo contrário, ele pratica o espiritismo. Então é possível conhecer muito as Escrituras, sem de fato ter tido uma experiência íntima com o Senhor Jesus Cristo. Isso é um perigo que ronda o meio reformado, um grave perigo. Em outro texto, Jesus também disse aos fariseus, João 5,39, ele disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Note que essa palavrinha tem um S, tá? Examinais as Escrituras. Ou seja, já era um hábito deles. Eu lembro que eu mesmo interpretei errado esse texto em um período. Eu tirava o S e falava: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então eu influenciava as pessoas para examinar a Bíblia, para encontrar a vida eterna ali. Mas o texto está dizendo: olha, vocês têm o hábito já de examinar as Escrituras. Examinais as Escrituras. Vocês já fazem isso. Vocês já examinam as Escrituras, procurando encontrar nela a vida eterna. Vocês procuram encontrar nas Escrituras, nelas, a vida eterna. E aí Jesus diz: e elas testificam de mim. Elas apontam para mim. A questão é, os fariseus procuravam a vida eterna nas Escrituras. As pessoas, muitos, procuram a vida eterna no conhecimento, na sabedoria bíblica. Mas eu respondo algo que vai frustrar você e talvez deixar você um pouco bravo comigo, você reformado. Mas quero que você não pare por aí, continue pensando um pouco comigo. A salvação, a vida eterna, não está na Bíblia Sagrada. Você pode cuidar, encontrar ali, encontrar na Bíblia a salvação, a vida eterna, mas ela não está na Bíblia Sagrada. A salvação, a vida eterna, como conhecimento, isso seria adquirida por meio do conhecimento, isso não seria cristianismo, isso seria gnosticismo. Tal que uma seita que por aí afora de domingo de manhã bate na sua casa com frequência, essa seita ela usa o texto de 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Essa seita usa esse texto para dizer que a salvação vem pelo conhecimento. Essa seita usa esse texto para dizer que Timóteo tinha oportunidade de aprender um pouco mais da Escritura, e aprender, até se tornar sábio o suficiente, conhecer o suficiente, ter sabedoria o suficiente para salvação. Cuidado, porque o texto bíblico está dizendo pela fé em Cristo Jesus. Porque a salvação não está no conhecimento da Bíblia, a salvação está no conhecimento de Cristo. A salvação está em uma pessoa. A vida eterna está em uma pessoa. Quero dar mais uma ênfase, antes da gente ler um texto para provar isso. Quero dar mais uma ênfase na idolatria do conhecimento, que tem no meio reformado e tem também no meio social, a idolatria do conhecimento, a busca pela sabedoria. Eu lembro de um texto de João 12, em que os discípulos vieram ali animados, imagino eu, interpreto eu assim o texto, falar para Jesus de que os gregos estavam querendo ver Jesus, né? Ou seja, os gregos, que na época era o berço da sabedoria, o berço do conhecimento, eles queriam ver Jesus, eles queriam ouvir Jesus. Ou seja, em outras palavras, talvez no coração de cada um daqueles discípulos estava o seguinte pensamento: puxa vida, agora o nosso mestre está famoso mesmo. Os gregos, os sábios gregos, o berço do conhecimento, quer ver Jesus, quer conhecer a Jesus. Jesus olha para eles e diz assim: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não vim para a glória de conhecimento algum. Eu não vim para esse mundo para ser exaltado por conhecimento, sabedoria nenhuma. Eu vim para esse mundo para morrer. Essa é a minha missão.
E se eu, o grão de trigo, não morrer, não darei fruto, mas se eu morrer, darei muito fruto. Também se aplica a cada um de nós, que temos que, assim como o grão de trigo, morrer com Cristo, como trabalhamos no sermão passado, como eu trabalhei com você no sermão passado, morrer com Cristo na cruz do Calvário, para ressuscitar também com Ele e poder dar muitos frutos aí, boas obras para o Senhor. Mas a salvação, a vida eterna, não está contida na Bíblia. A salvação, a vida eterna, ela está em uma pessoa, em Cristo Jesus. Eu gosto de um pastor que ele dizia que a Bíblia, a palavra de Deus, era como uma placa de trânsito. Ele diz, ele vive. Era como uma placa de trânsito que aponta para Jesus Cristo. A Bíblia é como uma placa de trânsito que aponta para Jesus Cristo. A Bíblia não tem a vida eterna em si mesma. A Bíblia não é um fim por si mesma. Ela é um meio. Ela é o como, mas o fim, o propósito da palavra de Deus é Cristo. A vida eterna está em uma pessoa. Note esse texto, 1 de João, capítulo 5, versículo 11. 1 de João 5,11 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Ou seja, a vida eterna não se encontra na sabedoria, não se encontra no conhecimento, não se encontra nas manifestações espirituais. A vida eterna se encontra em uma pessoa, em Cristo Jesus. Logo, partilhando isso com um irmão disse para mim: e como harmonizar então Romanos 1,16? Porque Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E esse irmão, ele estava querendo dizer para mim: olha, a salvação está sim no poder do evangelho, está sim na Bíblia. Porém, a Bíblia, toda a Bíblia não é o evangelho. O evangelho está contido em toda a Bíblia, em boa parte das escrituras. A Bíblia contém o evangelho, mas não é o evangelho. Deixa eu deixar isso claro. É claro que não tem evangelho fora da Bíblia Sagrada. Não tem mensagem do evangelho fora da Bíblia Sagrada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que não é toda a Bíblia que é o evangelho. Mas assim, a gente leu o 16, mas o 17 faz parte do contexto. E nós reformados nos apegamos a contextos. E o contexto 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. De jeito nenhum a salvação é pelo conhecimento da Bíblia. A salvação é pela fé. E pela fé se manifesta a justiça de Deus. E creio piamente que a justiça de Deus está contida em uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus, que quando morreu na cruz, nos fez justiça dele. Quando se fez pecado por nós, nos fez justiça de Deus. A salvação é solos Christus, está somente em Cristo Jesus, somente na pessoa de Cristo. Não tem como encontrar a salvação por uma fé racional, que é um perigo também no meio reformado. Pessoas que dizem que tem Jesus no coração, até fiz um post esses dias nas minhas mídias sociais, né? Chamei de fake news, né? Tá na modinha aí, né? Chamei de fake news. E eu disse que era fake news qualquer pessoa que dissesse que tinha Jesus no coração, mas não tivesse a sua vida sendo transformada e santificada. Isso é fake news. Não é verdade. É a fé racional que faz com que as pessoas digam que creem em Cristo, mas não tiveram experiência de novo nascimento. Ou seja, não se encontraram com a vida eterna, não se encontraram com Cristo, não conheceram a Jesus. Eu amo
mas amo mesmo, quando um crente diz, eu me encontrei com Jesus, no dia em que eu conhecia Jesus. Porque de fato, o evangelho da salvação está contido em uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. A Bíblia Sagrada contém a mensagem do evangelho, a pregação do evangelho, mas não é uma pregação somente que é absorvido pelo racional humano e o homem reage racionalmente dizendo eu creio. É uma pregação de um mistério glorioso, de uma pessoa chamada Jesus, que por meio do seu Espírito Santo nos faz nascer de novo e vem morar em nós e se torna conhecido de nós. Note que o Evangelho é Cristo crucificado, ressurreto e revelado. Na mensagem passada a gente trabalhou, na salvação sobre Cristo crucificado e eu morrendo com Cristo, e também eu participando da ressurreição de Cristo, ressuscitando com Ele. E hoje quero dar uma ênfase em Cristo revelado. O Evangelho é Cristo crucificado, ressurreto e revelado. Não só crucificado e ressurreto de uma forma racional, mas crucificado, ressurreto e sobrenaturalmente o poder de Deus revelado. Note isso, Gálatas 1, versículo 15 e 16 diz assim: todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Ou seja, Paulo está dizendo que foi eleito por Deus, desde o ventre de sua mãe, mas nós sabemos que em Efésios 1, ele diz que antes da fundação do mundo. E me chamou por sua graça. Quando então foi do seu agrado? Quando que Deus chamou ele por sua graça? Quando Deus quis, não quando Paulo quis. Quando então foi do seu agrado. Versículo 16. Note esse trechinho. Quando então foi do seu agrado, e agora o 16. Revelar o seu Filho em mim. Revelar o seu Filho em mim. Dentro de mim, na minha alma, no meu íntimo. A gente poderia interpretar esse texto aí. Para que eu proclamasse entre os não-judeus, os gentios, parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Aqui o apóstolo Paulo deixando claro de que Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe para a obra do apostolado, para a obra do ministério. E também que no dia em que Deus quis, que foi do seu agrado, por sua graça, ele revelou Jesus para Paulo, mas não externamente, não externamente. Quando Paulo teve, o apóstolo Paulo teve um encontro externo com Jesus ali a caminho de Damasco, onde ele cai por terra, Não sabemos se de um cavalo ou não, o texto bíblico não diz de um cavalo, mas acho que pela distância ele estava num cavalo. Ele cai por terra ali, e ali ele teve até um encontro com Jesus de uma forma externa, ouviu ali por um milagre a voz do Senhor, porque assim o Senhor chamou pessoalmente todos os apóstolos, incluindo Paulo. Mas aqui ele está dizendo com clareza de que a revelação de Cristo foi nele, foi dentro do apóstolo Paulo, foi no seu íntimo, no íntimo da sua alma. O apóstolo Paulo, a partir da hora que ele conheceu a Jesus, intimamente Jesus se revelou a ele, dentro dele, na sua alma, no seu íntimo, eu repito. Quando ele conheceu a Jesus, ele entendeu que aquela velha religião dele, aquela religião mosaica que ele vivia, cheia de ritos, cheia de regras, cheia de costumes, cheia de rituais, de forma nenhuma fez com que ele conhecesse a Cristo. E no nosso meio reformado tem muita gente vivendo ritos, regras, ordenanças, vivendo esses rituais de domingo a domingo, mas sem conhecer pessoalmente a Cristo, sem ter Cristo ainda se revelado dentro dele. Como disse o apóstolo Paulo, em mim. Não a mim, mas em mim. Não teve essa experiência maravilhosa de conhecer a Jesus em seu íntimo, no âmago da sua alma. Não teve. Quando o apóstolo Paulo teve, ele considerou esterco todo o seu conhecimento,
todo o seu conhecimento judaico. Ele considerou esterco toda a sua autoridade judaica. Ele considerou esterco tudo aquilo que ele tinha vivido antes, porque ele percebeu de que a lei era apenas uma placa, um professor que guiava até Cristo, uma placa que apontava até Cristo. A Bíblia, assim como a lei, é somente uma placa que aponta, é a mensagem, é a pregação do Evangelho, é a mensagem do Evangelho que simplesmente aponta para aonde está a vida eterna, o tesouro, o local onde está a vida eterna, o grande tesouro, né? Que Jesus conta aquela parábola que um homem, descobrindo esse grande tesouro, vendeu tudo que tinha para poder adquiri-lo. É claro que é uma ilustração, a salvação não se compra por dinheiro. O texto, essa ilustração, essa parábola está comparando o grande valor que é ter Cristo revelado aqui em mim, dentro de mim. É poder se relacionar com Jesus, é poder ter intimidade com Jesus. Isso é importante e, sem dúvida, sem Cristo revelado em mim, sem Cristo se manifestar a você, não há vida eterna. Não há vida eterna fora de Cristo. Não há vida eterna para aquele que não nasceu de novo. Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Só é possível nascer de novo. Só é possível encontrar a vida eterna tendo Cristo revelado em mim, dentro de mim. É o único meio. Cristo é o fim em si mesmo. Por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu que o fim, o propósito da lei é Cristo, é o Salvador, é o Redentor. E ele começa essa revelação dele dentro de nós, em nós, no nosso íntimo. É o começo da revelação de Cristo. É o começo, mas não é o fim, é o começo. Ele vai então se revelando cada dia mais a nós e se relacionando conosco. E você o abraça e o beija. E você, em oração, o sente, o ouve, tem direção, chora, se anima, lê a palavra de Deus e se emociona, ou até digo, é emocionado pelo poder dele. Errais, não conhecendo as Escrituras, mas também errais, não conhecendo o poder de Deus, o poder desse relacionamento com Jesus, o poder do Evangelho, que é a pessoa de Cristo operando em nós pelo seu Espírito Santo. Só que essa revelação de Cristo em nosso interior vai expandindo em nós, ao ponto que também chega ao nosso exterior, formando no dia do arrebatamento, mas até lá sendo formada cada dia mais a imagem do Cristo, a imagem de Jesus em nós. Como Paulo escreve em Romanos 8, 29, dizendo que ele nos predestinou para termos a imagem de Cristo, sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, ele se manifesta a nós e começa a se revelar dentro de nós, de uma forma que eu me relaciono com ele. Eu não o vejo, eu não o posso tocar se assim ele não se manifestar. Ele pode, mas eu nunca tive essa experiência. Mas eu o posso tocar em meu íntimo, eu posso senti-lo em meu íntimo, eu posso me relacionar com ele, eu posso ter comunhão com ele. Ele se manifesta a mim. E isso é importante que você creia e que você que nele crê, viva, porque ele falou que faria isso. Quer ver? João, Evangelho de João 14. Evangelho de João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que me ama será amado do meu Pai, por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A mensagem e o poder do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, é Cristo, é uma pessoa. E este Cristo, morto, crucificado, este Cristo, ressuscitado dentre os mortos, e este Cristo revelado a mim e a você que nele crê.
e eu me revelarei a ele. Se Cristo Jesus não está se revelando à pessoa, é claro que a pessoa no futuro, com a maturidade cristã, também não revelará Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma pessoa que há anos está numa comunidade, como pregou o pastor Lu esses dias, e não manifesta frutos de santificação, não manifesta a visão, ainda que em algumas áreas, de Jesus, esta pessoa, de fato, o evangelho de Cristo, de fato, não fez efeito a esta pessoa, nesta pessoa. Não nasceu de novo. Jesus Cristo não está nele, não se manifestou a ele. Porque uma pessoa que recebeu a Cristo no seu coração, como alguns dizem, né? Gosta de dizer, onde está Cristo agora? E eu, quando criança, né? Em escola bíblica, quando ia, raramente ia, mas quando ia, eu ouvia essa pergunta, a gente tinha que fazer assim com o dedinho, né? E falar no meu coração. Mas de fato, quando Cristo está em nós, na nossa alma, ele se revela a nós. E ele começa então a dar entendimento da sua palavra, colocar em nós amor por ele, pela sua palavra, amor por seus mandamentos, amor pela caminhada com ele, amor por servi-lo. E também ele vai trabalhando em nós, e aí a gente começa também a manifestar, a revelar Cristo também às outras pessoas, por meio das nossas atitudes externas. Isso acontece com a maturidade cristã, sem dúvida. Ele se revela a nós e também se revela por meio de nós. Quero dar uma ênfase no texto de Gálatas, de novo, quando o apóstolo Paulo diz, ele diz assim, quando, eu estou lendo Gálatas 1, do versículo finzinho do 15, o comecinho do 16, quando então foi do seu agrado, no finzinho do 15 e no 16, revelar o seu Filho em mim. O apóstolo Paulo, com a sua maturidade cristã, ele tinha Cristo revelado no seu íntimo, desde o dia da sua conversão, que Cristo converteu. Porém, ele também tinha Cristo manifesto no seu viver diário, ao ponto que ele batia no peito e ele dizia, sede meus imitadores, olhem para como eu estou vivendo, olhem como eu estou vivendo e me imitem as minhas atitudes, porque eu sou imitador de Cristo. E se você assim fizer, estará também imitando a Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Isso não funcionou só na vida de Paulo. Jesus não prometeu se revelar somente a Paulo, mas todos aqueles que o amam, que obedecem os seus mandamentos. Esses são amados pelo Pai, são amados por Ele, e Ele se revela a este. E Ele se revela também por meio deste. Revelar em mim. Revelar seu Filho em mim. O apóstolo Paulo, não só no seu íntimo, repito, mas no seu exterior, na sua maneira de viver, revelava Cristo. Mas isso não é exclusividade de Paulo. Lembre-se que, ao ler o Atos, escrito por Lucas, né, Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, você vai encontrar ali que as pessoas, não eles se intitularam, mas as pessoas chamaram os discípulos de cristãos, de pequenos cristos. Ou seja, eles viram Jesus sim revelado na vida daquelas pessoas. Eles viram Jesus sim revelado nas atitudes daquelas pessoas. Eu lembro que conheci um irmão que pregava muito o evangelho, o tempo todo. Ele era até chato, confesso. Eu gosto muito, amo aquele irmão, mas ele era até chato de tanto que ele pregava e o tempo todo ele pregava. O tempo todo, até as piadas dele eram gospels. Até as piadas dele se embasavam nas escrituras. Só que por um tempo da sua vida ele viveu uma vida que não se alinhava com a revelação de Cristo na vida dele. E com isso as pessoas não ouviam a sua pregação. Eu sei que a frase que eu vou dizer agora é clichê, mas é verdadeira. As suas atitudes gritam e falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Essa frase, ela é um clichê, mas é verdadeira. Se Cristo, por meio da maturidade cristã, não estou dizendo no dia que se converte, não. No dia que se converte,
é neófito. Neófito não deve pregar a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Não deve exercer liderança. Pregar, quando eu digo, não é evangelizar. Pregar exercendo liderança diante da comunidade. Não deve. Não devemos ordenar neófitos para a obra do ministério. Ele deve aprender primeiro, amadurecer primeiro, manifestar Cristo externamente também. Cristo tem que se manifestar por meio dele. Mas a verdade é que uma vez que a gente vai caminhando com Jesus, em um momento nós vamos atingir maturidade e manifestar a Cristo, revelar Cristo em mim. Deus escolheu, disse o apóstolo Paulo, revelar Cristo em mim. Tem um outro texto que quero também dar uma ênfase, como eu disse, né? Eu acho maravilhoso. Esses dias estava lendo na internet uma irmãzinha falando do seu cabelo, de que ela alisava muito o seu cabelo, tem um cabelo encaracolado. E ela, depois que conheceu a Cristo, ela disse, depois que eu conheci a Cristo, eu parei de sofrer e eu me aceitei como eu sou. E eu aceitei que Deus fez cabelos cacheados. E eu deixo meu cabelo cacheado hoje. Mas o que eu amei foi a frase, quando eu conheci a Jesus. O Evangelho traz o conhecimento pessoal de Cristo Jesus. Não o conhecimento racional ou intelectual, que é o que eu critico nessa mensagem, mas o conhecimento pessoal de um Cristo que se revela a nós. Isso faz toda a diferença, transforma a vida do ser humano, o faz nascer de novo. E é isso mesmo, é extraordinário quando alguém diz, quando eu conheci a Jesus. Eu acho que é uma frase muito boa de se usar para a conversão. Quando eu conheci a Jesus, quando ele se manifestou em mim, essa frase quer dizer. Não a mim externamente, repito, mas em mim internamente, em intimidade, eu o conheci. Colossenses 3 e 4, diz assim, porque morrestes, nós trabalhamos isso no sermão passado, porque morrestes, quando que nós morremos? Morremos com Cristo na cruz, e no dia que nós cremos em Cristo Jesus, pela fé que nos foi dada por Ele, e pela graça recebemos dele a vida eterna, nós então experimentamos a morte com Cristo e a ressurreição com Cristo, porque morrestes, amém? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Nós estamos agora guardados no corpo de Cristo, ocultos no corpo de Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu acredito que esse texto se refere à vinda de Cristo. Mas eu quero dar uma ênfase nesse trechinho. Quando Cristo, que é a vossa vida. Não quando Cristo que será a vossa vida. Quando Cristo que é a vossa vida. Cristo é a vossa vida. É isso que a Bíblia está falando. É isso que a palavra de Deus está afirmando. Que Cristo é a vida do crente. É claro que aí Cristo, a vida aí, é que Cristo é a fonte da vida eterna que vai nos dar capacitação para se revelar, para se manifestar com Ele no dia de glória, no dia da sua glória. Assim como toda a criação, o apóstolo Paulo escreve, geme e chora, está com dores de parto, aguardando a redenção, essa revelação dos filhos de Deus. Mas Cristo é a vossa vida aí, também tem a ver muito, interpreto assim, tem a ver com a minha maneira de viver, a razão da minha vida. Cristo que é a vossa vida, que é a razão da vossa vida. Eu gosto quando um pai, acho lindo quando um pai ou uma mãe, eles dizem assim, este meu filho é a razão da minha vida, este meu filho é a minha vida. Isso é lindo. Eu acredito que essa frase de um papai e de uma mamãe dizendo, este filho é a minha vida, vai fazer com que esse papai e essa mamãe entendam o que esse texto está dizendo. Quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a vossa vida. Em outras palavras, traduzindo essa frase, Cristo deve ser a razão da sua vida, Ele deve ser o motivo da sua vida, Ele deve ser a sua vida,
a sua maneira de viver. E a pergunta que eu faço é: quando as pessoas têm olhado para você, têm visto Cristo? É claro que quem trabalha comigo, nosso irmão Reginaldo, sabe que eu não sou uma pessoa fácil, tenho falhas. Mas ele também sabe, e tenho certeza disso. E não falo com soberba, falo com confiança na obra do poder desse Cristo que se revela, de que ele tem visto também Cristo em mim. Em várias áreas da minha vida, ele também tem visto Cristo em mim. Minha esposa, que vive comigo, sabe que não sou uma pessoa fácil. Tenho muitas falhas e defeitos. Mas também tenho certeza, e repito, não é soberba, é confiança nesse Cristo que prometeu se manifestar em mim e por meio de mim. Ela tem visto em algumas áreas, eu reduzo porque ela me conhece melhor, ela tem visto em algumas áreas Cristo em mim. E a pergunta é: as pessoas têm visto Cristo em você? Eu lembro de uma ilustração de que assim desceu alguns homens correndo no aeroporto, um aeroporto, e aí foi ali na entrada do aeroporto e trombaram numa banca que tinha no aeroporto, numa cidade simples, uma banca de frutas e maçãs. E essa banca, a dona dessa banca era uma pessoa cega. E aí trombaram e derrubaram aquelas maçãs, e estavam em 4 homens, 3 continuaram correndo, um voltou e ajudou aquela mulher a colocar a banca em pé e guardou cada uma das maçãs e perdeu o voo. E aí aquela mulher ofereceu uma maçã para aquele homem e ele disse: muito obrigado, eu não preciso da sua maçã, muito obrigado, eu já sou grato de poder ajudá-la, eu não estava certo em ir embora e deixar as maçãs aqui no chão. E aí quando ele estava indo embora, aquela mulher olhou para aquele homem e gritou, não o reconhecendo: Senhor, Senhor, você é Jesus? As pessoas precisam ver Cristo em nós, precisam ver Cristo em nossas atitudes. E sem relacionamento íntimo com esse Senhor que está dentro de você. Às vezes quando nós oramos, nós imaginamos um Deus que está lá no alto. Não que não esteja, a Bíblia diz, ele é onipresente. Mas nós temos que parar de olhar tanto para o alto e começar a saber que ele está em nós e conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nós e conosco, o tempo todo. Nós os que cremos. Nós a quem ele já se manifestou. E aproveitar dessa proximidade para ter intimidade com ele e se relacionar com ele. Então a pergunta desse tema, que era qual dos grupos está certo? Aquele que busca sinais e milagres, que é perigoso fazer isso. Nós sabemos que no período em que teve mais sinais e milagres, no período do Êxodo, o povo morreu na incredulidade. Perigoso. Muitos buscavam Jesus por seus sinais e milagres, mas quando ele entregou sua palavra, sua dura palavra, o abandonaram. Mas também é muito perigoso um conhecimento racional da Bíblia, um conhecimento racional de Deus, uma busca por um conhecimento bíblico e não do Deus da Bíblia, e uma busca por sabedoria, por conhecimento, uma idolatria do conhecimento. Isso de fato te desviará, te esfriará na fé. Te desviará da verdade da fé verdadeira. Então, tome cuidado, tome cuidado. Pareceu arminiana, né? Essa afirmação do fim. Não creio que o crente pode perder a salvação, mas creio que o crente pode perder a comunhão com esse Jesus o crente verdadeiro, que mora nele. E viver uma vida, como pregou o pastor José domingo passado, natural, como qualquer homem que não crê em Jesus, como qualquer pessoa do mundo. Então, não perca a oportunidade de se relacionar com Jesus, que por meio do seu Espírito habita em você. Que Deus te abençoe muito. Tenha uma noite abençoada, excelente, no nome santo de Jesus. Eu oro para que Ele te abençoe, para que Ele te abençoe com o conhecimento dEle, com o relacionamento dEle, com intimidade com Ele.
Paz.